Estamos ao vivo no estúdio com o secretário de Planejamento da cidade de Londrina, professor Marcos Rambalducci. Todo mundo conhece, professor universitário e me parece que é um apaixonado pela cidade, né, professor? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você no teu programa e você está absolutamente correto, tem que cobrar da prefeitura, tem que cobrar da Sanepar e tem que cobrar também do usuário, do nosso morador. É fundamental que todos estejamos alinhados com esse processo. E, de fato, eu sou um apaixonado por Londrina, porque desses 90 anos, 60 eu estou aqui, eu participei da construção dessa cidade e é claro que a gente tem um carinho, um amor todo especial e agora aceitando o convite do nosso prefeito Tiago para ocupar essa secretaria. Professor Marcos Rambalducci, todo mundo recorre a ele quando tem alguma dúvida sobre um assunto, sobretudo relacionado às finanças públicas da nossa prefeitura, alguma dúvida. Todo mundo convida o professor Marcos Rambalducci para entrevistas. Aqui eu cansei de assistir entrevistas do professor com o Fernando Brevilieri. Agora, o senhor é um secretário de planejamento. O que faz ou deve fazer um secretário de planejamento, professor? Bom, primeiro que a gente agora vira telha, né? Até agora nós éramos pedra, agora a gente tem o telhado para poder responder. E a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, ela tem o trabalho dela de curtíssimo prazo, que é aquele de dar a continuidade aos serviços, né? Para que a gente não tenha nenhuma sensação de mudança quando sai uma administração e entra a outra. Nós também passar temos o bastão em movimento. Exatamente, a gente tem que sair correndo e o processo é assim mesmo, e o cidadão, quanto menos ele sentir essa mudança, mudança eu digo no comportamento normal da administração da cidade, é muito melhor. Depois nós temos o planejamento de médio prazo, onde nós temos que fazer então o orçamento que vai vigir a partir do próximo ano, 2026, porque esse de 2025 já foi dado por nós pela gestão passada. E nós também temos que ter uma visão de longo prazo e aí sim nós queremos mudar um pouco a estrutura, a matriz econômica de Londrina, que ela está muito calcada em comércio e serviço, o que é ótimo, mas nós precisamos também de ter indústrias e principalmente o turismo também, para que a gente possa trazer dinheiro novo para fazer circular na cidade, no comércio e na prestação de serviço. Onde está o dinheiro? Em geral, ele está do lado de fora, porque quando a gente materializa a construção na indústria, você usa mão de obra daqui, você usa capital daqui, você usa recursos daqui, mas vende para fora, vende para Minas, para São Paulo, para a Europa, para os Estados Unidos, para a América Latina, e trazemos dinheiro novo para cá. Esse dinheiro novo é que vai irrigar a nossa economia. É fundamental que a gente faça isso. E nós podemos fazer isso através de um processo de industrialização muito bem planejado, estrategicamente colocado, mas também através do turismo. E nós vamos ter que fomentar o turismo neste momento, porque ele traz resultados imediatos, muito mais rápidos do que a indústria, que vai levar 5 ou 6 anos de planejamento para realmente a gente colocar dinheiro novo na nossa cidade. Professor Marcos Rambalducci, foi um erro, talvez no passado, e sem colocar nome, sem nominar ninguém aqui, mas foi um erro do passar do tempo, da administração municipal, criar em Londrina o rótulo de que é uma cidade prestadora de serviço e não uma cidade de industrialização? Olha, na verdade, isso daqui foi um erro mundial. Em todos os países, principalmente a partir da década de 80, 90, tudo se transformou na prestação de serviços. Então, não, a indústria está fadada a acabar, o que é bom mesmo é a prestação de serviço. Hoje a gente vê que não tem prestação de serviços sem que haja possibilidade de você manufaturar. Então, não tem programa de informática, programa de computador que gere dinheiro, se você não conseguir embarcar ele num hardware, num equipamento que foi fabricado aonde? Lá na indústria. Então, não dá para a gente desconsiderar que a indústria tem um papel preponderante para trazer novos recursos. Então, se houve um erro generalizado, porque em países também desenvolvidos, nós sofremos a mesma lógica. Mas algumas cidades acordaram para esse erro lá atrás. Por exemplo, Joinville passou Londrina há muito tempo. Pois é aí que a gente tem que copiar esses modelos que deram certo. Então, você vê Joinville, Contagem, São Bernardo, todas essas cidades conseguiram se antecipar, não entraram nesta percepção que
foi adonada pelo resto do mundo, e falaram, não, nós vamos materializar a riqueza através da indústria. Eles espertamente conseguiram fazer isso, e agora a gente precisa correr, acelerar o passo para poder alcançar eles. E qual é o caminho para atrair indústrias para a cidade? O que um empresário, um industrial precisa? A primeira coisa que a gente precisa saber é que precisamos hoje, para a gente ter uma ideia, apenas 12,6% de todos os empregados com carteira assinada estão na indústria. Portanto, o restante está na prestação de serviços ou no comércio. Isso daqui mostra um desequilíbrio muito grande na nossa matriz produtiva. A gente precisaria gerar alguma coisa em torno de 17 mil postos de trabalho na indústria. Cada posto de trabalho numa indústria de ponta são 250 mil dólares. Isso significa que precisaríamos injetar em Londrina 27 bilhões de reais. O orçamento do município de Londrina deste ano é 3,5 bilhão de reais. Não dá nem 10%. Nem chance, nem chance. Então, a gente precisa atrair empresas de nível mundial aqui para a nossa cidade. Então, a gente precisa ter a inteligência, uma estratégia deliberada de neoindustrialização. Então, este processo está no planejamento, junto com a CODEL, para a gente, e as outras secretarias também, de maneira que a gente possa construir e alavancar a nossa cidade como uma grande atratora dessas indústrias de nível mundial, de cadeia longa de produção, cadeia longa e local. Cadeia longa por quê? Quando você tem uma indústria, por exemplo, de carros elétricos de última milha, que é uma indústria que eu digo que vai ter muito sucesso aqui para Londrina. Você dá emprego desde aquele sujeito que costura o banco do carro, até aquele cara que faz a molinha, até quem vai fazer fundição de motor e por aí afora. Então, ele tem uma cadeia longa de produção. Quer dizer, o dinheiro fica com o dono e com os empregados e usando os fatores de produção local. Esta é a lógica que nós temos que ter na hora de fazer uma neoindustrialização na nossa cidade. Professor Marcos Rambalducci, ao vivo, estou gostando, não é nem uma entrevista, é uma aula, não é? 1h e 51 minutos. Nós estamos num ano novo, um novo mandato, é um novo tempo realmente. Esse foi o apelo do Tiago Amaral durante a campanha, que é um novo tempo para Londrina. Quando a gente fala da economia do município, quando a gente fala de riqueza, de PIB per capita, somadas todas as riquezas do município, dividindo por cabeça, Londrina fica atrás de Biporã, por exemplo. O que dá para fazer para resolver isso? Eu, pelo menos, chegar perto. Deixa eu te dar uma informação. Nós somos, no Paraná, 399 municípios. Se alguém de nós aqui querer acessar no IBGE as cidades, vai ver que a posição da renda per capita de Londrina está em 177, entre 399 municípios no Paraná. Isso significa que nós somos, no fundo, uma cidade que gera pouca riqueza. Isso em função do baixo nível de industrialização e do baixo nível de atração turística que nós temos aqui em Londrina. Então, este planejamento estratégico de mais longo prazo, de médio e longo prazo, precisam estabelecer as bases, o alicerce, para que a gente traga dinheiro novo para circular na nossa cidade. Vou te dar um exemplo. Falou de Joinville. A LOA, a Lei de Orçamentos de Joinville, colocou para a cidade 6 bilhões de reais, contra 3,482 aqui de Londrina. Se você pegar a contagem, 10 bilhões de reais, cidades do mesmo porte que Londrina. Isso mostra o quê? Que nós geramos pouca riqueza. Precisamos, então, mudar um pouco, reequilibrar essa matriz econômica para que a gente consiga fazer, não uma cidade rica, Marim, mas uma cidade rica para todos. Esse é o objetivo do Tiago. Professor, para encerrar, e até para a gente tentar resumir aí, faltando pouco tempo para o intervalo comercial, 2025, primeiro ano de mandato do governo do Tiago Amaral, saindo Marcelo, entrando Tiago. É um ano para novas obras, ou o professor vê isso como algo muito remoto, ou dar continuidade às obras que estão inacabadas? Vou te dar 2 números. Como estava dizendo para você, aquele dinheiro que nós temos para administrar Londrina é de 3 bilhões 482 milhões de reais. O gasto que a prefeitura teve o ano passado foi de 3 bilhões e 700
milhões de reais. Portanto, não dá para a gente fazer com o dinheiro que nós temos agora, nem aquilo que foi feito no ano passado. É um ano absolutamente desafiador que nós vamos precisar, para fazer as coisas que Londrina precisa, trazer dinheiro de fora. Emendas parlamentares, financiamentos a fundo perdido, projetos bem elegantes que permitam a gente resgatar esse dinheiro, seja da Itaipu, seja por parte do governo federal, do próprio governo estadual. Nós temos esta demanda para este ano. Não, pelo amor de Deus, fala lá com o Tiago para não tirar do nosso couro, hein? Porque às vezes o homem público, ele precisa fechar as contas, ele vai lá e taxa o munícipe. De jeito nenhum. Esta é a primeira lógica do Tiago que ele passa para todos os secretários. Precisamos, primeiro, fazer mais com cada real do cidadão. Isso é fundamental, aumentar a produtividade, aquele retorno que dá cada real suadinho que o nosso cidadão colocou lá na forma de tributos. Essa é a primeira. A segunda é colocar dinheiro novo, porque nós não vamos tirar dinheiro da população. Porque toda vez que a prefeitura tira dinheiro da população, significa que você também não pôde gastar. Se você não pôde gastar, como é que eu vou receber impostos daquilo que você gastou? Não faz muito sentido. Então, nós precisamos entender que o povo de Londrina já arrecada o máximo possível. Então, agora a gente tem que fazer, sim, justiça tributária, fazer com que todo mundo pague, porque nós temos aí algumas evasões fiscais que é preciso dar uma olhadinha muito atento a isso daqui, mas fundamentalmente melhorar a operacionalidade da municipalidade e trazer dinheiro de fora. Professor, obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Eu quero te convidar aqui de antemão para os próximos programas, porque eu tenho muita dúvida aqui ainda, ok? Olha, para mim é um prazer sempre, e a ideia da gente, dos secretários, é estar próximo da população.